que de alguma maneira foram enganadas e que estão sendo enganadas. Obrigado pelo que já ouvimos ontem, pela manhã, pela noite, mas, ó Deus, ainda temos muito. Nos ajude. Continuamos rogando a Ti, Deus, pela saúde do Teu povo, os livramentos, diante das leis, ó Deus, do município, do estado, do país. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, poder cultuar o Senhor em paz e nos livrando, ó Deus, de toda e qualquer enfermidade, inclusive esta última, que tem assolado não só o estado, mas o país e o mundo. Ó Deus eterno, cuida dos Teus filhos, que não podem estar aqui nesta noite por algo superior. Aqueles, ó Deus, poderiam estar, que o Senhor possa tratar com cada um, de acordo com a justiça divina. Obrigado por tudo, Pai, nós te pedimos em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo de número 10. E nós vamos ler do verso 43 até o 48. Atos capítulo 10, do verso de número 43 ao verso de número 48. Diz assim a palavra de Deus: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Que Deus nos ajude a compreender sempre a sua perfeita e poderosa palavra. Nós vamos adorar a Deus com o hino de número 15. Convidar o irmão Cláudio para nos ajudar. Jesus, morrendo seu sangue por nós.
queremos, irmãos, aproveitar o máximo de tempo possível nessa semana. Por isso estaremos fazendo sempre a programação culta, a não ser terça e quinta, a gente faz a programação normal. Mas segunda, quarta e sexta estaremos fazendo uma programaçãozinha mais curta, aproveitando o tempo com o pastor James para estudarmos o máximo possível a palavra de Deus dentro deste assunto. Ele já tem essa palestra há anos, ele já palestrou em vários lugares, tem o livro do pastor James ali, esse Batismo no Espírito Santo, bem didático, fácil de entender. Tem outros livros do pastor James também. Ali, você querendo adquirir, vai com certeza crescer no conhecimento. Vou convidar o pastor James, já conhecido de quase todos vocês aí. Esteja atento aí o que Deus tem a falar conosco mais esta noite. Obrigado, pastor. 8h40. Boa noite. Tudo bem? Abre sua Bíblia, por favor, livro de Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus, capítulo 1, verso 11. Eu quero enfatizar estes versos hoje à noite, ou esta semana, por uma razão que ao decorrer do tempo vai ser revelado. A palavra de Deus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e o que? A prova das coisas que não se... Ok? Certo. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Irmãos, eu creio que é essencial que nós vivemos pela fé. Este capítulo, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. De acordo com tudo que eu tenho estudado, sinais e dons, estes dons temporários, 9 dons que encontramos em 1 Coríntios capítulo 9, e muito usado em certos ambientes religiosos hoje em dia. Aquelas coisas não são pela fé, mas pela vista. Quem procura tais coisas não estão procurando fé. Estão procurando coisas além ou sem fé. Então, nós que somos da Bíblia, nós devemos aprender de viver pela fé. Pela fé em Deus, pela fé na palavra que Ele nos deu. E encontraremos por que Ele nos deu a Bíblia, e Ele vai nos dizer nesta palavra por que Ele deu os dons, 9 dons em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos encontrar por que Ele deu e por que Ele tirou. E hoje à noite eu quero tentar, vai ser quase impossível no tempo que temos, mas eu quero olhar bem rápido em Joel, em Marcos e, se for possível, também em Lucas 24. Então, vamos tentar colocar esses três. Agora, uma revisão bem rapidinho de ontem de manhã. Nós temos que entender que Mateus capítulo 3, que fala sobre o batismo no Espírito Santo e em fogo, e também em Lucas capítulo 3, onde encontramos batismo no Espírito Santo e em fogo,
nós encontramos esta frase só uma vez, em uma só mensagem de João o Batista. O acontecimento de Mateus capítulo 3, o acontecimento em Lucas capítulo 3, é a mesma mensagem relatada por Mateus e Lucas. Mas é a mesma mensagem. E nunca deve esquecer deste fato. Em Marcos encontramos batismo no Espírito Santo. Em João encontramos batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 1 encontramos batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 11 encontramos batismo no Espírito Santo, sem a frase em fogo. Agora, mas todos estes casos, todas estas referências, são referências apontando para uma só mensagem de João o Batista. No dia que Jesus Cristo foi batizado, no mesmo dia que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e Deus disse: este é meu filho, em quem me comprazo. Uma só mensagem, citado 6 vezes, mas só uma mensagem. E tudo que nós encontramos falado hoje em dia, multiplicado milhões e milhões de vezes, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Irmãos, aprendemos ontem de manhã esta frase: batismo no Espírito Santo e em fogo, é nada mais que linguagem, ok? Eu não ouvi. Linguagem figurativa. Hoje à noite nós vamos tentar aprender alguma coisa sobre linguagem literal. Então, devemos lembrar, João usou linguagem figurativa. Em Mateus 3, capítulo 10, é fácil ver. Em Mateus 3, 12, é fácil ver. Também, se você estudar Mateus 3, verso 11, dentro das regras de hermenêutica, você vai encontrar que a primeira parte, em verdade, vos batizo na água, é literal. Mas o resto do verso é linguagem figurativa. Uma vez que você compreendeu este fato, que aquela frase, batismo no Espírito Santo e em fogo, é linguagem figurativa, o resto vai ser muito mais fácil. Linguagem figurativa aponta para algo real. E nós temos que encontrar o que é aquilo que é real. Agora, volta por favor, agora, até o livro de Joel. O livro de Joel no Velho Testamento. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. E vamos ler versos 28 a 32. Se achar o contexto, fique em pé, por favor. Joel, capítulo 2, verso 28. Eu quero agradecer, enquanto vocês estão procurando, eu quero agradecer pastor Humberto, a igreja, o seminário, pelo convite para passar esse tempo, esses dias com vocês. E se tiver, especialmente os seminaristas, se vocês tiverem qualquer pergunta, fala comigo, levanta a mão eu vou tentar ser rápido, mas é muito melhor falar comigo depois do culto e eu vou investir o tempo necessário para tirar suas dúvidas dentro do assunto. Agora, eu quero que cada pessoa tenha um conhecimento suficiente
para se proteger contra doutrinas erradas e também para ajudar seus amigos a sair da mentira. Joel capítulo 2, verso 28. Acontecerá depois que, qual é esta palavra aqui? Ok? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Agora, toda a carne. Que toda a carne? Daí Joel diz: vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, o que? Derramarei o meu espírito. Verso 30 é um parágrafo novo. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Pode sentar. Deus abençoe cada um que está aqui hoje à noite. Vamos tentar aprender. Agora, pergunto logo. Aqui nós encontramos a palavra derramar. Joel disse: acontecerá depois que derramarei. João Batista disse: batizará no Espírito Santo em fogo. Pergunto: derramar, derramamento e batismo são sinônimos? Sim ou não? Então, estes dois contextos têm alguma coisa a ver um com o outro? O que Joel está profetizando aqui tem algo a ver com o que João Batista disse? O que João Batista profetizou? É isto que queremos saber e vamos tentar encontrar. Primeiro, as perguntas iniciais. Quem escreveu o livro de Joel? Muito difícil. Quem foi? Muito bem, Joel. Não foi Joel Dickens, nem Joel Smothers, mas foi Joel do Velho Testamento. Joel escreveu o livro, foi escrito aos judeus. E hoje à noite nós não vamos ler todas as referências, mas em Joel 1, 2, 3, 6, 9, 13, 14, capítulo 2, verso 1, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, são frases distintamente mostrando que este livro foi escrito aos judeus, especificamente aos judeus. Agora, qual o assunto e quando foi escrito? Foi escrito mais ou menos no ano 690 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Foi um aviso para as duas tribos de Israel, de Judá, avisando que se não obedecem, se não se arrependessem e voltassem ao Senhor, viria uma destruição. Qual é a sua aplicação? Se foi escrito distintamente aos judeus, para os judeus,
um aviso que os judeus precisassem se arrepender, voltassem a Deus, então a aplicação seria distintamente para os judeus. É fácil de entender. Agora, podemos provar? Podemos. Saem várias maneiras. A primeira contexto é o próprio contexto de Joel capítulo 2, verso 28 a 32, e nós vamos tratar este em mais detalhes. Mas se você estudar a história, vai encontrar de novo estes versos falando distintamente ao povo de Israel. É impossível ver pela história que Joel cita que não foi escrito para outro povo a não ser para os israelitas. Agora, a segunda prova, Joel menciona vossos filhos, vossas filhas, e ele usa essa expressão toda a carne, que cria dificuldades para algumas pessoas. Estava conversando com uma pessoa especificamente, ele disse, esta palavra toda carne sempre fala sobre toda a carne, salvo, descrente, judeu, gentil. Vamos ver um instante. Vamos ler esses versos de novo. Verso 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Na minha Bíblia, tem um ponto vírgula depois dessa palavra, toda a carne. E nós encontramos que ele vai descrever quem é esta carne que ele está se referindo. Ele diz toda a carne, vossos filhos, vossas filhas, vossos anciãos, vossos mancebos. Agora, se eu falar assim, hoje à noite, quantos pais tem aqui hoje à noite? Tem pai aqui hoje à noite? Se eu disser, vossos filhos vão receber 10 reais. Não vão. É uma ilustração. Mas se eu disser, vossos filhos receberão hoje à noite 10 reais. Quem vai receber 10 reais? Todo mundo aqui? Os pais? Os pais vão receber? Não. Vossos filhos. Então, esta frase aqui já está eliminando algumas pessoas. Então, nós temos que ler a palavra de Deus, palavra por palavra, e deixa ela se explicar. Agora, devemos notar que Joel também disse que seria um derramamento. Vamos chegar lá. Há outras provas que a profecia de Joel foi escrita aos judeus. Em Isaías, capítulo 44, verso 3, encontramos estas palavras. Porque derramarei águas sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Ele está escrevendo ali aos israelitas. Em Ezequiel 39, verso 28 e 29, encontramos estas palavras. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornarei a juntar para a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Em Zacarias, capítulo 12, verso 10,
mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Em Atos capítulo 12, está me ouvindo? Eu falo um pouco mais alto com a gente. Em Atos capítulo 2, versos 1 a E também Pedro. E também Pedro. Está distintamente usado. Som. É um derramamento de poder. Podemos ver distintamente em Joel capítulo 2, versos 28 e 29. Nós temos aqui: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos mancebos terão visões. Então, estamos vendo aqui um derramamento de poder. Também é um derramamento de castigo. Um derramamento de castigo. Interessante que nós temos em Joel, capítulo 2, verso 28 a 32, nós temos uma profecia, como veremos no instante, de dupla referência. Mencionamos isto ontem de manhã. Esta referência aqui, estes versos, nos apontarão para algo que iria acontecer em dois tempos, duas épocas diferentes e distintos. Agora, alguém melhor para interpretar este seria Jesus Cristo. Vamos até Mateus 24, verso 29. Mateus 24. Som. Teste sua caixa da lateral, sua caixa só. Pode esconder por aí. Jesus está dando neste capítulo informação sobre a tribulação e a grande tribulação. 7 anos que nós vamos tratar no congresso em setembro, Deus assim permitindo. Agora, ele diz aqui em verso
29. Ele nos dá a segunda parte desta dupla referência. Profecia de dupla referência. Ele diz, logo depois da tribulação. Jesus está falando, logo depois da tribulação, daqueles dias, escurecerei o sol e a lua, não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Volta para Joel, capítulo 2. Nós encontramos em versos 28 e 29 uma coisa. Em verso 30 a 32, outra coisa acontecendo. Veremos mais daqui no instante. Agora, devemos entender em profecias que profecias têm uma tendência de ficar mais restrito, afunilando ao decorrer das revelações. Ontem nós usamos Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2, onde aparentemente haverá uma ressurreição para os justos e os injustos. Sabemos ao decorrer das Escrituras que estas ressurreições serão divididas por 1007 anos. E a mesma coisa acontece nesta profecia de Joel. Uma coisa vai acontecer e depois de um tempo determinado ou indeterminado vai acontecer a outra parte desta profecia. E nós temos que tentar entender quando é que a primeira parte vai acontecer. Segunda parte vai acontecer depois da tribulação. Vamos ver se podemos encontrar a primeira parte desta profecia. Nós falamos que esta aqui foi dirigido distintamente aos judeus. A palavra fogo se encontra no livro de Joel 5 vezes. Agora em Mateus, capítulo 3, verso 11, muitos tentam usar aquela palavra batizada no Espírito Santo em fogo. Muitos tentam usar aquela palavra fogo para dizer que é uma purificação, é um poder. Mas em Joel, este fogo é sempre falando sobre destruição e castigo. E nós encontramos ontem de manhã em Mateus que a palavra fogo, em verso 10, fala sobre o lago de fogo. Em verso 12, a palavra fogo se refere ao lago de fogo. E pelas regras da hermenêutica, nós entendemos que a palavra fogo, em verso 11, também é castigo, lago de fogo. João o Batista e Jesus Cristo usaram as profecias de Joel para mostrarem que algo especial seria feito pelos judeus, e eu posso acrescentar para os judeus. Pelos judeus e para os judeus. Esta profecia em Joel visa 2 tempos: Pentecostes até terminar com o Novo Testamento. Isto é, o Espírito Santo agindo sem o Novo Testamento
completo. Esta profecia visa também a tribulação. O Novo Testamento completo, mas sem a presença do Espírito Santo agindo. Então, os dois tempos têm algo a ver com o Espírito Santo, aqui presente, sem a Bíblia completa. Tribulação, a Bíblia completa, mas sem a presença do Espírito Santo agindo. E devemos lembrar, especialmente, este fato aqui, porque esta é a solução, a resposta da nossa quebra-cabeça, batismo no Espírito Santo. Agora, se tiver mais perguntas sobre Joel, fala comigo depois. Agora, vamos até o livro de Marcos. Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Nós devemos decidir, quando estamos estudando a palavra de Deus, de aceitar a palavra de Deus como ela é, sem nossos preconceitos. Agora, esta decisão é ainda mais relevante, pois neste capítulo, Marcos 16, as palavras de Jesus Cristo vão nos ensinar muito. E o que Marcos acrescentou no fim, mais ainda, o que Jesus Cristo falou, que Marcos escreveu, o que Marcos escreveu no fim, foram movidos pelo Espírito Santo. E eu tomei a decisão de aceitá-los como estão escritos. Amém? Eu vou aceitar. Agora, Jesus pregou 3 anos e meio. E Jesus Cristo nunca usou, que nós sabemos, não está registrado na Bíblia, nestes 3 anos e meio, Jesus Cristo nunca usou a frase batizado no Espírito Santo e em fogo. Só depois de sua ressurreição, ele usou a frase batizará no Espírito Santo. Mas ele não terminou a frase. E veremos o porquê. Muitas pessoas afirmam que o batismo no Espírito Santo existia e ainda existe. Eu digo, nunca existiu. Eu digo, palavras literais. Em linguagem literal, tal frase, batismo no Espírito Santo, nunca existiu. Nós encontramos linguagem figurativa. E eu quero gravar isso aqui na sua cabeça. Se era uma coisa tão importante, por que Jesus Cristo nunca usou? Vamos continuar. O que me importa, e tomara o que nos importa, é a opinião de Deus. Agora, em Marcos, capítulo 16, nós encontramos, vamos ler desde verso 14. Eu quero pegar em verso 14. Marcos 16, começando no verso 14. E por último, então, apareceu aos 11, estando eles
Sublinhe a palavra eles, por favor, na sua Bíblia. Estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes, sublinha, lhes, em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. Verso 15, e disse-lhes, sublinha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, nota aqui uma mudança de gênero, singular, plural para singular. Plural, agora em verso 16, quem crer e for batizado, singular. Certo? Captou? Verso 17. E estes, mudamos de volta para, ok? Plural. Estes, agora vamos aqui na tela. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Singular ou plural? Plural. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Eles, nós mudamos de verso 18, pulamos para verso 20, depois eu mostro por quê. Eles, pois, eles quem? Crerem, aos que crerem, certo? Eles, voltando para verso 14, voltando para verso 15, voltando para verso 16. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles, cooperando com eles o Senhor, e o Senhor confirmando a palavra com os sinais que eles acompanhavam. Agora, este capítulo não é uma dor de cabeça. Este contexto é uma das respostas para nosso assunto. Agora, sinais de acordo com Jesus Cristo. Sinais acompanharão aos que crerem. Agora, irmãos, eu tenho que colocar uma coisa aqui. Estas palavras são palavras de Jesus. Amém? Amém? Fazem parte de uma promessa de Deus. Jesus está nos passando uma informação sobre uma promessa de Deus, que encontramos uma parte em Joel, capítulo 2, e vamos ver mais em Lucas, capítulo 24. Mas esta aqui faz parte de uma promessa de Deus, palavras de Jesus Cristo.
Coloque na sua cabeça, fala comigo. Promessa de Deus Pai. De novo, promessa de Deus Pai. Palavras de Jesus. Jesus está citando a promessa de Deus Pai. Veremos mais isto daqui em diante. Agora, vários comentários citam que aos que crerem, por causa do verbo, dizendo que está no aoristo, no grego, o aos que já creram, apontando para eles do verso 14. Então, estes sinais acompanharão aos que crerem, apontando para aqueles de verso 14. E quem são aqueles de verso 14? Quem são? Quem são os eles de verso 14? Quem? Os apóstolos, certo? Agora, no comentário, People's comentário, diz talvez o plural aos do verso 17 não tem por antecedente o singular, quem, no verso 16, mas o plural aos no verso 14. Então, vários comentaristas, Barnes, Clark e outros, mostram que este aos que crerem, no verso 17, não está falando sobre aqueles que iriam aceitar Cristo, que iriam se entregar a Jesus Cristo, mas aqueles que já creram. Aqueles que já eram salvos em Jesus Cristo, aqueles que já eram chamados, aqueles que já estavam trabalhando para Jesus Cristo. Outra coisa, Jesus Cristo disse, em meu nome. Em meu nome. Esta é uma das frases mais importantes do contexto, porque mostra autoridade. Jesus Cristo disse simplesmente em meu nome. O poder que Jesus Cristo estava dizendo, e vamos falar sobre a Trindade nesta ação, quando chegamos em Lucas 24. Mas a ação, Jesus Cristo disse, em meu nome farão essas coisas. A autoridade, a promessa é do Pai. A autoridade de fazer isto, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele diz, em meu nome, vão fazer o quê? Expulsarão demônios. Em meu nome, falarão, o quê? Novos idiomas, dialetos. Nós falamos ontem que são 2 tipos de língua usado no Novo Testamento. Idioma, dialeto, e aquele órgão jugular na sua boca, e não mostra por enquanto, por favor. Fique lá bem guardadinho, tá bom? Mas só estes 2 tipos. A Bíblia não fala biblicamente, alguém falando biblicamente, em idiomas estranhas, fora do ser humano, sempre em idiomas, línguas, dialetos de vários povos neste mundo, como encontraremos em Atos capítulo 2. Agora, a palavra falarão, neste verso, vem do grego laleo. E laleo fala sobre
palavras ou conversas distintas. Tem outras palavras em grego traduzidas que podem ser sons estranhos. Pode ser sons que eu estou falando aqui com o pastor Humberto e você escuta uma voz, mas não está entendendo as palavras. Mas mesmo assim, é idioma. Então nós temos que captar, entender que no grego não se encontra a palavra língua estranha. Algumas traduções, talvez você tenha uma destas versões, como eu sei hoje à noite, que em alguns textos diz língua estranha. Mas você nota que aquela palavra estranha está em letras meio deitadas, itálicos. Mostram que não está no original. Certo? Agora, a palavra de Deus diz, pegarão em, o quê? Serpentes. Tenho mais uma coisa para falar sobre isto no instante. Aguarde, por favor. Também, a palavra de Deus diz, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Agora, na história, estava lendo umas coisas hoje, relendo, e de acordo com a história, nenhum dos apóstolos morreu ou sentiu dano por causa de uma picada de cobra ou veneno. Agora, Maomé, que se chamou apóstolo de Deus, morreu envenenado. Não tenho mais comentário ali. A Bíblia diz que curarão os enfermos. Agora, irmãos, pegarão em serpentes. Eu creio em Deus Altíssimo. Eu penso que você está aqui hoje à noite porque Ele quer. Você não ouviu, mas Ele levou uma picada. Continua tocando, Ele diz. Eu não estou preocupado, eu sei que Deus pode me curar. Amém? Agora estou andando num trem. Eu estou sentindo Deus chegando num trem, um vagão de trem. Eu creio que Deus pode mover. Veja. A esposa. Eu creio que Deus ainda pode me curar. A mãe dele. Falando em línguas, ali atrás. Ele diz, tira esse gravata de mim. Corta a câmera. Agora, este pastor, eu vi outro vídeo mais comprido, completo aí. O pai dele faleceu pela mordida, picado de cascavel. O filho dele assumiu o pastorado. E o filho dele, 9 horas depois desta aqui, ele finalmente decidiu de pedir que levassem ele para o hospital. E ele chegou no hospital, morto.
Eu acho, pastor Humberto, que ele não é um desses escolhidos, não. Porque fez dano. Irmãos, esta prática não é muito comum nos Estados Unidos. Tem algumas igrejas que ainda praticam. Ele foi mordido, esse homem aqui foi mordido várias vezes e sobreviveu. Mas o último, ele não sobreviveu. Eu não recomendo esta prática para ninguém que tem bom senso. Agora, irmãos, eu disse no início que eu li versos 17, 18, 20. Eu pulei verso 19, porque com verso 19 está escrito, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra ou direita de Deus. Entre verso 18 e 20, entre verso 18 no verso 19, há um intervalo de 40 dias. Verso 19 aconteceu no dia de sua ascensão em Atos capítulo 1, versos de 1 a 11. Agora, irmãos, verso 20 é muitíssimo importante para nós. Em verso 20, 3, pastor, o senhor disse, mais 10 minutos, certo. Três itens essenciais em verso 20. Leiamos verso 20 de novo. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Após a ordem que Jesus deixou à sua igreja, o grande mandamento, Deus prometeu os sinais. Veremos mais em Lucas 24. Deus prometeu os sinais. Jesus era a fonte em meu nome. E o Espírito Santo os distribuiu, como veremos em 1 Coríntios capítulo 12 e também em Atos capítulo 2. Os sinais comprovaram as doutrinas que estavam sendo escritas no Novo Testamento. Até alguns anos depois deste evento, não tiveram nenhum verso escrito do Novo Testamento. Pastor Jorge Luiz e eu estávamos fazendo uma visita em Ipepe, anos e anos atrás. Estávamos sentados conversando com uma senhora e um casal de uma certa religião entrou e começou a dominar o assunto. E meu querido e amado pastor Jorge, manso como ele sempre está, talvez vocês não o conhecem, mas pastor Jorge entrou no assunto e ele falou alguma coisa. Eles estavam conversando sobre línguas e profecias e tudo. E pastor Jorge disse: mas, meus amados, estes aqui foram dados porque não tiveram o Novo Testamento. Ele disse, ficou bravo, o homem ficou bravo com o pastor Jorge. Ele disse: o que você está dizendo?
O Jesus Cristo, os apóstolos estavam pregando o quê? Jesus Cristo tinha os 66 livros da Bíblia. Pastor Jorge diz, você está me dizendo que o apóstolo Paulo escreveu os livros antes de... Não importa. Jesus e os apóstolos tiveram os 600 livros da Bíblia. Eles tiveram a Bíblia toda. Irmãos, isto é ignorância. Isto é estupidez religiosa. Agora, irmãos, os dons, os sinais foram usados de acordo com este verso, comprovando as doutrinas que estavam sendo escritos no Novo Testamento. Agora, vamos olhar um pouco neste versículo. Eles, pois, qual é a próxima palavra? Eles, pois, o quê? Ok? Eles, pois, partindo ou saindo. Eles, pois, partindo, saindo. Se não me engano, isso mostra alguma coisa que aconteceu no passado. Sim ou não? Sim ou não? Se você tiver dúvida, qual é a próxima frase? Eles, pois, saindo, o que fizeram? Pregaram. Agora, eu não sou um expert em português, de gramática. Mas, se não me engano, a palavra pregaram está no passado. Sim ou não? Certo. Marcos está escrevendo aproximadamente 35 anos depois, versos 17 e 18. Jesus Cristo falou, expulsarão demônios, falarão em língua, verbos no futuro. 35 anos depois, Marcos, olhando para o passado, diz, eles saindo pregaram. Os apóstolos ainda estavam pregando, porque Marcos colocou no passado. Eu digo, porque a maioria do Novo Testamento já estava escrito e não precisava mais dos dons temporários, dos sinais. Veja a próxima parte do verso. Eles saindo pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. O que o Senhor estava fazendo? Cooperando. Cooperando como? Confirmando a palavra que eles estavam pregando. Como é que comprovou? Ele comprovou com os sinais que o quê? O quê? Passado, presente ou futuro? Pastor Humberto, por favor, vem cá, por favor. Vem cá um instante. Agora, várias coisas aqui. Pastor Humberto está me acompanhando ou ele está em mim? O verso diz que os sinais fizeram o quê? Estavam dentro deles, acompanhavam, certo? Estavam acompanhando. Alguma coisa aconteceu e os apóstolos continuaram a pregar, mas os sinais e os dons ficaram para trás. Está entendendo? Não é isso que o verso está falando?
Não é isso que o verso... Então, em outras palavras, o Espírito Santo diz, não preciso mais de você não, pode sentar. Agora, eu preciso do Senhor. Irmãos, este verso mostra claramente que os dons cessaram. Rapidinho. Porque as pessoas interessadas em dons de língua e profecia não se agarram com cobras venenosas e dão alguns beijinhos nelas? Margarete, tem alguma ideia? Eu tenho. Porque não comem coisas envenenadas? Porque não ressuscitam mortos? Por quê? A resposta é bem fácil. Porque é muito fácil imitar os dons de língua e de profecia, mas é um pouco difícil imitar o dom de tomar veneno, sofrer a picada de uma serpente, sem sentir qualquer dano. Conclusão, para hoje à noite. Os sinais comprovaram as doutrinas que estavam sendo escritas no Novo Testamento. Os dons do Espírito Santo nunca foram dados para engrandecer um indivíduo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Marcos 16 prova que os dons existiram. Passado. Marcos 16 prova que os dons não existem hoje. Marcos 16 prova que já cessaram. Cessaram uns 35 anos, 40 anos depois da ressurreição de Jesus Cristo. 35 anos passaram entre versos 19 e 20. Jesus estava olhando para o futuro. Marcos estava vendo o passado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, verbos no futuro. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que os verbos, particípios no passado, quando Marcos escreveu seu evangelho. Amanhã de noite, Lucas 24, Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, se Deus assim permitir, pastor. Muito obrigado. Se alguém tiver perguntas, estarei ali atrás, pronto para receber suas perguntas. Deus abençoe vocês. O pastor ainda vai voltar em Joel ainda, tratando o assunto em Atos. Ele vai voltar àquela profecia de Joel, porque a profecia de Atos é o cumprimento da profecia de Joel. Então ele vai tratar aí. Também vai mostrar outros versos, outras passagens bíblicas mostrando que os dons cessaram. Não existem mais na atualidade. É o que a Bíblia diz. Os meninos conseguiram transmitir aí, algumas pessoas estão assistindo, eles conseguiram, devem estar transmitindo amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Então, disseram que tinha uma média de umas 15 pessoas assistindo a palestra. Deu dando certo, nós vamos colocar hoje a divulgação e talvez amanhã tenha um número maior. Vamos com pesar, nem todos aqui eu conhecia, mas Deus convocou para a glória celestial o pastor Carlos Antônio, pastor por muitos anos ali na igreja de Jerusalém, Lago do Tanque. Era um dos veteranos aí. Ele foi contemporâneo com Samuel Barreto e tinha uma linha idêntica. Não tinha muito contato com o pastor Carlos Antônio, mas das mensagens que eu ouvi, abençoou muito minha vida e marcou meu ministério. E ele era um daqueles que tinha uma posição bem séria,
Graças a Deus pelos anos de ministério, a vida dele, pelo que Deus fez através daquele servo. Chegou a informação para mim hoje pela manhã que ele havia descansado. Disse que o velório seria hoje na igreja de Jerusalém, mas o sepultamento seria em Ilhéus, onde ele estava morando atualmente, lá em Ilhéus. Então o sepultamento deve ser amanhã, lá na cidade de Ilhéus. Também chegou a informação que a irmã Rose acho que não está muito bem de saúde. Os carnezinhos, irmãos, para o impacto de Petrolina do ano que vem, está com a irmã Ruberlândia ali. Então, quem desejar, está com a irmã Ruberlândia, avisaremos amanhã. Na quinta-feira também, está ali com a irmã Bela, está ali no fundo ali sentada. Tá bom? Obrigado pela presença, agradecemos o pastor James aí, os seminaristas também. Nós vamos, amanhã e quinta, talvez termine o horário 9 horas mesmo, mas quarta e sexta a gente vai tentar terminar nesse horário assim um pouco mais cedo, começar mais cedo a programação. Amanhã e quinta a gente deve seguir a programação normal da igreja, então teremos começando um pouquinho mais tarde com a palestra, o pastor deve ir até às 9 horas. Agora quarta e sexta a gente deve tentar terminar um pouquinho mais cedo, até por aqueles que vêm distante, vêm de ônibus, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus, obrigado por mais este dia. Obrigado pela oportunidade, Deus, de desfrutar do ensino da Tua Palavra. Ó Deus, se estudássemos mais, se pesquisássemos mais, ó Deus. As respostas estão aí. Só que nós nos tornamos preguiçosos, ó Deus, para o estudo deste livro sagrado. Tudo que precisamos, ó Deus. Todas as respostas para a nossa vida estão aí neste livro. E nós, ó Deus, fazemos uma leitura tão rápida, não desfrutamos, ó Deus, das pérolas maravilhosas que tem a Sua palavra para cada um de nós. Continua abençoando o Teu Filho, ó Deus, no estudo, no crescimento, no ministério, no ensino, ó Deus, da Tua perfeita palavra. Abre o entendimento de cada um, Deus, que estará nesta semana ouvindo, que, ó Deus, possa estar abrindo aquele leque de esclarecimento para nós, neste assunto, tão complexo e polêmico para muitos, não para aqueles que se dedicam pela fé. Ajuda-nos a viver, Deus, da maneira que o Senhor quer. Obrigado por tudo, Pai. Eu peço Tua proteção no retorno de cada um dos Teus filhos de volta para o seu lar. Protege cada um, ó Deus. Eu te rogo tais bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos encerrar as atividades desta noite. Cadê o pastor James? Subiu? Eu ia falar que a gente ia ficar por aqui a poupar, cumprimentar, mas ele já está lá. Então vou estar lá com ele também, cumprimentando os amados irmãos. Depois de nossas orações, encerramos as atividades dessa noite. A cantina vai funcionar todos esses dias.